Amém. Nós estamos estudando o Salmo 91. Chegamos, então, no 15º versículo. O Salmo 91 tem 16 versículos. E o Salmo 91, 15, a parte A, a primeira parte do versículo diz: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Jeremias 33, 3 faz eco com essa palavra e diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Deus que me ouve. Gente, tem nada melhor do que Deus ouvir a gente. Não existe nada melhor do que você saber que quando você estiver na angústia, quando você estiver na luta, você vai falar com Deus. E o Deus que pode tudo, Ele vai te ouvir. Existe no coração de Deus todo um desejo de conhecer o desejo do nosso coração e que a gente se abra com Ele. Deus cria o homem, sopra fôlego de vida sobre ele no Éden, e a Bíblia diz que Deus ia todo dia, ao entardecer, ao crepúsculo, Ele ia conversar com o homem. Eu, uma vez, preparando uma mensagem sobre oração, já preguei muito sobre isso, e eu perguntei para minha filha, Natália era pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos, falei: filha, o que é oração para você? Ela falou assim: pai, oração é você conversar com Deus. Um pastor que eu tive dizia para mim que oração é falar com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos. Quem? Deus e eu estamos caminhando juntos e fazemos juntos. Isso é oração. A oração, ela tem assim essa capacidade de interferir no céu, interferir na vida da gente. E quando Jesus, os discípulos vão falar com Jesus, eu acho que é interessante isso. Os discípulos não perguntam para Jesus: Jesus, me ensina a fazer milagre, me ensina a expulsar demônios, Jesus, me ensina qualquer coisa. Ele fala: ensina-nos a orar. Então, querido, a primeira coisa que você tem que entender é que oração é aprendido. Ninguém nasce sabendo orar, não, gente. A oração deve ser aprendida, você deve se esforçar. E quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar. E quanto menos você ora, menos vontade você tem de orar. Você vai sempre empurrando com a barriga, deixando para depois. Você, em vez de acordar e já orar, você vai empurrando para mais tarde. Quando você está vendo, já está de noite. Aí você faz aquela oração muito rápido: Senhor, me abençoa, Deus. Me abençoa, tu sabes, Senhor. Tu sabes e me abençoa. E não é isso que Deus sonhou para a gente. O que Deus sonha para a gente é que a gente gaste tempo. Na verdade, a palavra gastar é muito mal utilizada. Que a gente invista tempo com Ele, na presença dEle. Vocês podem perceber quando o pregador, ele gastou tempo em oração, investiu tempo em oração, e quando ele não investiu. Você olha para a tua vida. Quanto mais carnal você é, quanto mais briguento você é, quanto mais cheio de razão você é, quanto mais orgulhoso você é, quanto mais cheio de querer se justificar você é, menos você está orando. Porque quando você está na presença de Deus, você não quer coisas. Você está satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Quanto mais você vive na presença de Deus, menos você quer desse mundo aqui. E mais próximo a Deus você quer estar. Mais tempo você vai querer estar com Deus. Então, é aquele negócio de você, tomara que chegue a hora do almoço, que eu quero orar. Cansei de fazer isso no meu trabalho. Almoçava rápido, para eu me trancava no banheiro, não tinha onde orar, me trancava no banheiro. Falei assim: esse camarada todo dia na hora do almoço, o que ele deve estar fazendo no banheiro? Mas era para orar. Cansei de fazer isso. Então, esse tempo que a gente investe em oração é um tempo que a gente chama Deus para responder. Nós queremos respostas. Ele diz: clama a mim, eu responderei. Agora, existe, da mesma maneira que Deus vê que existe desejo dele de responder, ele quer que a gente clame por isso. Oração é um negócio muito mal resolvido na maioria das igrejas. Oração é um período, gente, que você reparou que você não tem dificuldade nenhuma de ler a Bíblia? E para orar você tem dificuldade? Já repararam isso? Quem tem dificuldade de ler a Bíblia, para orar, então ele nem pensa nisso. Nem imagina isso. Agora, se você tem uma vida de leitura bíblica diária, de devocional diário, você vai ver que é muito mais fácil ler a Bíblia do que você orar. Eu entrei
uma vez dentro de um Desafio Jovem. Desafio Jovem, você que não conhece, é uma casa de terapêutica, assim, de transformação de gente, de pessoas que passam com problemas de drogas. Isso em São Paulo chamava-se Desafio Jovem. Aqui nós temos uma clínica, Ceifar, que tem até uma aliança com a nossa igreja. O pastor Marco leva os jovens para trabalhar lá uma vez por mês, pelo menos. E eu entrei na capela deles e estava escrito assim, ó, quando você trabalha, você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. Então, quando você ora, na verdade, você está pedindo para Deus colocar a mão dele sobre coisas que você não tem poder nenhum. Quando você ora, você pede para Deus que está aqui no perto e está lá no longe, para tocar em vidas e tocar em situações que você não pode tocar. Quando você ora, você está convidando o Todo-Poderoso, está dizendo, Deus, eu não sou capaz. A oração, ela diz para mim e para você que nós não somos orgulhosos. Agora, enquanto você não ora sobre um determinado ponto, significa o seguinte, que você está com controle. É por isso que Deus leva a gente, a nossa fábrica de ídolos, à falência. Você acha que você pode, que você é mais esperto. Acontece comigo, gente. Acontece comigo. Enquanto eu acho que eu sou capaz de fazer alguma coisa, Deus não faz nada. Tu quer fazer? Então te vira aí, faz você. Agora, quando você reconhece a sua incapacidade, e você fala, Deus, socorro, aí Deus se mexe. Aí Deus se move. E para que Deus se mova, gente, essa promessa do Salmo 91, de você estar debaixo dessa cobertura do Altíssimo, você descansar à sombra do Onipotente, não isenta a gente de viver angústia, porque o Salmo 91:15 vai falar assim, vai falar para a gente, e eu livrarei do tempo da sua angústia. Existe livramento do Senhor, mas esse assunto para a semana que vem. Hoje nós vamos falar só sobre o Deus que me ouve, o Deus que me escuta. Deus ouve o clamor, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Jeremias 29, de 12 a 14, fala de um desejo de Deus ser encontrado. Eu me lembro que eu brincava com as crianças, sempre gostei de brincar de pique-esconde com eles, era muito engraçado isso. E dentro do apartamento, casa pequena, você sabe que tem poucos lugares para você se esconder. Então, espertinho do meu filho, eu contava, você sabe como é que é pique-esconde? Você conta até 20, até 30, até 100, de lá vou eu, e o espertinho atrás de mim. Quando eu falava lá vou eu, ele já ia, 1, 2, 3, Arthur, espertinho. Ele escondido, mas eu sentindo a respiração dele atrás de mim. Deus é um Deus que quer ser encontrado por nós. Deus é um Deus que fala assim, ó, então vocês vão clamar a mim. Então vocês vão orar a mim. Eu vou ouvir vocês. Essa ideia de que Deus não ouve. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou orando há tanto tempo e Deus não me ouve. Existe um negócio chamado vontade de Deus também. Quantas vezes Paulo ora? Paulo é o camarada que mais fala de oração na Bíblia, gente. É o plantador de igreja na Bíblia. Paulo é o camarada que escreveu metade do Novo Testamento, é dele. Em todas as cartas de Paulo, as epístolas, todas elas, ele fala sobre oração. Ele começa já falando sobre oração. Mas ele ora 1, 2, 3 vezes, porque ele tem um problema, um negócio de um espinho na carne. E Deus diz, não, esse espinho vai ficar aí. Para que você não se ensoberbeça. Havia uma razão para Deus dizer não. Quando Deus diz não para a gente, é porque existe uma razão. Deus é um pai responsável, é um pai que cuida. Você não diz sim só para o teu filho, senão você vai ser um pai que vai transformar teu filho num delinquente. A gente precisa de limite. E Deus é um Deus que coloca limites. Jesus, ele se ajoelha no Getsemane, ele ora a ponto de chorar, de suar lágrimas de sangue, ou o suor dele sai como sangue. Você imagina a luta espiritual que Jesus viveu ali? E ele olha para aqueles discípulos que estão, você não consegue vigiar comigo nem uma hora, nem eles estavam percebendo o que ia acontecer. Jesus falou, essa noite um de vós há de me trair. E entrou por aqui, gente, saiu por aqui. Pedro ainda falou, não vou te trair de jeito nenhum. Quem sou vai ser eu, já que não vou ser eu mesmo, então eu vou mesmo é dormir.
Mas Jesus está falando que alguma coisa ia atingir ele. Ia haver uma quebra de um pacto, uma traição, uma deserção. E eles não oram. E Jesus, ele ora: Pai, se o Senhor tiver algum outro caminho aí, afasta de mim esse cálice. E Deus diz o que para Jesus? Não. Por que Deus diz não para Jesus? Porque se Jesus tivesse recebido um sim de Deus, a gente estava frito, gente. O ser humano ia ter mais salvação. Se Deus livra ali Jesus naquela oração, não, então você não vai para a cruz não, meu filho. Pronto. Não tinha resgate por nós, a gente não tinha mais esperança de eternidade, de vencer pecado, de vencer as nossas limitações, as nossas depressões, as nossas enfermidades. Nós vencemos porque Cristo venceu por nós e porque Deus disse não para Jesus. Então entenda que o não de Deus não significa que Deus está triste com você, mas significa que Ele está cuidando de você. Entenda que existe um negócio chamado tempo de Deus. Abacuque, ele ora a Deus. Você pega o livro do profeta Abacuque, que está no Antigo Testamento. Ele ora a Deus e começa a falar: Deus, você não está vendo o que está acontecendo, Deus? O injusto está vencendo sobre o justo. Os filhos dos crentes estão se perdendo, estão ficando enfermos. Os filhos dos ímpios estão engordando, ficando felizes. Você não está vendo que existe injustiça na terra? Parece que Abacuque escreveu o editorial do jornal de ontem. Não é verdade, gente? E Deus fala assim: não, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Só que não é para agora. A visão que eu estou te dando é para um tempo determinado, é lá na frente. Então, às vezes, Deus diz para a gente o seguinte: segura as pontas, que a hora não é agora. A oração, gente, é algo que Deus ouve. E Ele não se esquece. Quando o livro do Apocalipse revela o altar de Deus no céu, ele fala sobre um cálice, onde é ajuntado o incenso, que são as orações dos crentes. Deus está depositando ali: calma que a hora vai chegar. Calma que eu estou te ouvindo. Calma que eu estou te ouvindo. Muitas coisas demoram a acontecer, porque Deus está preparando algo melhor. O João Brito, filho do pastor, ministro dos adolescentes, ele falava o seguinte: Deus não demora, Deus capricha. Então Ele está caprichando para você. Existe um tempo certo, mas Deus está ouvindo. As nossas orações, gente, está pensando que Deus faz que nem a gente, que entra por aqui, sai por aqui? Não é assim, não. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o clamor. Ele ouviu o clamor do povo escravo no Egito. Quando a Bíblia fala sobre o Egito, pega o livro do Êxodo, capítulo 1, gente. Diz que o povo de Israel era oprimido debaixo de cruel escravidão. E as suas orações foram ouvidas, gente, mas demorou 400 anos. Pastor, vale a pena esperar? Vale. Pastor, vale a pena insistir? Vale. Quando Jesus fala sobre o dever de orar, não é a sugestão. Jesus não fala assim: vou te dar uma dica. Ele fala o dever de orar. Ele compara a oração a uma viúva que vai na porta do juiz e bate na porta do juiz e persevera e encontra com o juiz no supermercado e fala: minha causa. E aí o juiz está indo caminhar no parque, está indo correr no parque, ele fala: ó, juiz, a minha causa. Aí o juiz vai no cinema, a moça está lá, na velhinha, a viúva está lá: juiz, a minha causa. Fala assim: olha, se o juiz é mau, gente, ele é iníquo, ele vai fazer quanto mais o pai não vai fazer. Então vale a pena você perseverar. Vale a pena você desistir. Ou você não desistir, você continuar. Amém? Então Deus é um Deus que ouve o clamor. Deus é um Deus que ouve o clamor, por quê? Porque a oração, gente, ela é a batalha espiritual. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo. A palavra combate é isso mesmo, é guerra. Que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15:30, ele está terminando a carta dizendo assim: eu preciso de cobertura, gente. Eu preciso dos fogos da artilharia me protegendo. Eu preciso que você ore por mim. Nós temos uma classe todo domingo, 9:30 da manhã. Essa classe é para membros da igreja. E essa classe nós estamos tratando sobre a questão
de intercessão. E estamos lendo um livro, eu aconselho você a ler esse livro, chama-se Escudo de Oração. Escudo de Oração, do pastor Peter Wagner. É uma bênção. Se fala sobre você proteger aqueles que estão à frente, os pastores, os pais, os líderes. E como o desejo do inimigo é desarticular, é escandalizar a igreja, escandalizar a família. Um pai, gente, perdido e cego, leva uma família à perdição. Um pai que não caminha no princípio de Deus, leva os filhos para o mesmo caminho. Então você tem que orar. Meu pai não é do jeito que eu quero, então ore por ele. O meu pastor não é do jeito que eu quero, então ore por ele. Cobertura de oração, combata comigo em oração. Capítulo 6 de Efésios, você pergunta para todo mundo o que é, todo mundo fala assim de batalha espiritual, é capacete da salvação, é brota preparação do evangelho da paz, é escudo da fé, é espada do espírito. Mas para que isso, gente? Sabe como é que termina o capítulo 6? Verso 18, verso 19. Depois que você pega, você vai ver isso aí, depois que você pega o escudo e a espada, ele continua assim, isso é verso 17, é verso 18. Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Ele fala oração 1, 2, 3, 4 vezes no versículo 18. Verso 19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Gente, o que ele está falando, gente? Por que o apóstolo Paulo foi quem foi? Por que o apóstolo Paulo foi porque tinha gente cobrindo ele, gente. Tinha gente que se importava e entendia que existia uma realidade de batalha espiritual na nossa vida. Você quer ver uma coisa? A oração pode ser resistida no mundo espiritual. Então me disse um anjo foi falar com Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidos, ó Deus que me ouve, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com ele, com os reis da Pérsia. Daniel 10, 12, diz o seguinte, que existe uma realidade de batalha, que Daniel estava orando, que quando ele começou a orar, a oração foi ouvida, e mais do que isso, Deus reagiu. Quando você ora, Deus reage. E quando ele reage, ele manda um anjo. Só que você precisa entender isso, querido. Existe impedimento e resistência. A igreja está indo sistematicamente, quarta vez, nós vamos uma quinta para o Rio Grande do Sul. Para ministrar, para capacitar, para treinar, para investir, para falar do evangelho. Se a igreja não ora, quando a gente chega lá, a gente bate com a cara na porta. Existe resistência espiritual. Escute o que eu vou dizer, o diabo quer que você seja muito infeliz, muito triste, muito sozinho. O inimigo quer que você tenha uma vida miserável. Daniel está orando a Deus. Deus manda um anjo. Gente, estão falando de Gabriel aqui. Não estão falando de qualquer anjo, não. Gabriel é o cara para trazer boa notícia. Se Gabriel aparecer para mim, eu falei, já sei, Senhor. Já sei que é coisa boa que vem. E quando Daniel vem, o príncipe da terra, aquele principado espiritual, segura ele lá, você não vai levar. E aí Daniel jejua. 21 dias jejuando. E aí Deus manda reforço. Vai lá, Miguel. É interessante que nós falamos sobre isso há duas sextas-feiras atrás. Anjo me protege. Eu nunca vi um anjo do Senhor perder nada. Está aí um time invicto, um time de anjo do Senhor. Pode pegar a Bíblia toda, eles nunca perderam. Nunca perderam. O único que perdeu é o derrotado de Satanás, anjo caído. Esse perde todo, já está perdido. E o seu lugar será num lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o lugar dele. Esse é o lugar dele. Nosso lugar é onde? É no céu. Deus tem um lugar para mim no céu e para você também. Vocês estão entendendo isso? Que ela pode ser resistida? Agora, o que Deus
pede para a gente pedir qualquer coisa boa, pedir e dar-se-vos-á. Ele manda a gente ser pidão, gente. Tem gente que fala assim, pastor, eu não peço nada para Deus. Eu vou falar para vocês, isso é uma bobagem. Eu já tenho tudo, querido, então agradeça a Deus. Eu não peço nada para mim como se você estivesse fazendo um grande favor para Deus. Querido, Deus não gasta não. Deus não é seu pai que é duro, que tem limite na conta corrente, que o cheque especial dele também tem limite. Deus é um pai rico. A riqueza em Deus, eu não estou falando de dinheiro só não, você pode pedir o que você quiser. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha, qual entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mal, diz que isso é mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens. Está falando de bens, gente. Querido, isso aqui é Bíblia, o pastor não escreveu a Bíblia, não. Dará bens aos que lhe pedirem, Mateus 7, 11. E tem gente que fica com medo de pedir, não vou pedir, eu vou fazer de qualquer jeito. Vou pedir, vai que Deus diz não. Então não vou nem pedir para Deus, eu faço, se der errado depois, eu peço para Deus misericórdia. Gente, tem muita gente que toma uma escolha que é suicida espiritualmente. Faz escolhas que Deus não aprova, ele sabe que Deus não aprova, ele está lá insistindo naquela escolha. Agora, se você pedir, Deus vai te dar. Deus pode mentir, gente? Hebreus 6 diz assim, é impossível que Deus minta. Deus não pode negar-se a si mesmo. Se a palavra de Deus falou, se tu comer, tu vai morrer. Pronto, já era, comeu, morreu. Entrou a morte no homem. Deus é um Deus que diz para mim, eu não falei, foi ele que inventou esse negócio de pedir. Está escrito. Então eu peço, e eu peço com vontade. Você está pensando que eu peço pouco, irmão? Gente, eu peço com vontade. Fica pensando que eu tenho limites, a minha mente borbulhante, assim, incansável, peço. Foi Jesus que mandou pedir. Então, eu simplesmente sou obediente. E se você não pede, você peca. Samuel diz, longe de mim pecar contra o Senhor e deixar de orar por vós. Bom, Deus ele está atento ao clamor. Deus ele é alguém que está preocupado, então ele fica atento ao clamor. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Salmo 34, Davi. Salmo 34 é ligado a 1 Samuel 21. Davi, ele está em território de Gate. Os inimigos filisteus, ele se faz de louco. Ele está enrolado, ele está perseguido por esquadrão da morte que Saul mandou atrás dele, não tem para onde ir, e vai se esconder dentro da fortaleza do rei inimigo. Sabe quem é Gate? É a família do gigante Golias, aquele que ele tinha derrubado com a pedra e arrancado a cabeça. Então onde é que ele está? Onde é que ele vai se esconder? Olha a oração dele em Salmo 34 que fala sobre esse tempo. Busquei o Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, estava com medo. Este pobre homem clamou, o Senhor ouviu. O libertou de todas as suas tribulações. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Querido, ele está dizendo o seguinte, se você não pode, Deus pode. Deus me salvou porque eu falei para ele, Deus, eu não posso não. Deus, eu estou falido, Deus. Aí Deus opera. Agora, quando você é bonzão demais, você precisa pedir. Para que eu vou pedir? Eu já sei o que vai acontecer hoje. Eu vou levantar, tomar café, vou pegar meu carro, vou pegar meu ônibus, vou para o trabalho, vou para a faculdade. Já sei. Aquela professora vai dar matéria, o meu chefe vai mandar, eu vou falar com o meu emprego. Você não convida a Deus. Quando você não convida a Deus, você se cansa. Davi está dizendo assim, eu não tenho para onde correr. Eu sou um pobre homem. Mas Deus estava atento e me ouviu. Quer ver que Deus está atento? Por que eu devo orar? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas 16, 9, isso aqui, gente, isso aqui não é incentivo, não. Isso aqui Deus dá uma bronca no rei Asa. O rei Asa, em vez de pedir socorro do Senhor, foi fazer uma aliança com o inimigo para vencer um outro inimigo. Aí Deus falou assim, você se esqueceu do que eu fiz, Asa? Tem gente que anda com Jesus, vence as vitórias com Jesus, e fala, agora não preciso mais não. Eu quero um apartamento, eu quero uma casa, aí Deus dá a casa e ele some da igreja. Já viu isso, gente?
Pastor, quero me casar. Aí ora, jejua, luta, toma posse do irmão, da irmã em nome de Jesus. Aí Deus dá, aí some da igreja. Aí começa, agora eu já consegui o que eu queria, já consegui meu carro zero. Querido, os olhos de Deus estão atentos, é muito interessante isso, sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. Isaías 64:4 diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido ouviu, percebeu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Talvez seja aí que venha falar, Deus trabalha. Deus trabalha. Para quem? Para mim. Ele está dizendo assim, eu quero trabalhar para você. O que você quer aí? Deus se importa com a minha alegria, pastor? Se importa. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo, repita assim, tudo. Tudo é tudo, tudo, tudo. Tudo o que é? Tudo engloba tudo. Tudo quanto perdides a meu Pai, em meu nome, Jesus está dizendo, Ele vou-lo de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. O pastor aqui estava testemunhando, domingo passado veio o coronel Lee aqui falar sobre a rebelião, tinha gente morrendo, eles não sabiam o que ia fazer, essa é uma carnificina. Ele ligou para quem? Para quem que a gente liga quando tudo está errado, gente? O pastor da gente. Pastor, o bicho pegou aqui na cadeia. O pastor falou o seguinte, ele liberou a palavra. Ele liberou a palavra. Ninguém vai mais morrer. Isso funciona. É por isso que quando a gente ora aqui, que eu falo assim, gente, repita comigo a oração. Você tem que repetir mesmo com fé. Ali acabou a morte. Na hora. Aí domingo ele veio dar o testemunho. Agora tem gente que só reclama. É um reclamão, só encontra defeito, só encontra problema. Se você orasse o tanto que você reclama do seu filho, do seu marido, da sua vida, do seu trabalho, do seu futuro, o teu problema estava resolvido. Seus problemas acabaram. Deus se importa com a minha alegria, sim. Ele quer que eu ore para que a vossa alegria se cumpra. Deus se importa com a minha tristeza? Claro que se importa. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. Se você não está grávida, minha irmã, é um nome para o seu filho, Epafrodito. Meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, o camarada era de oração. E vós é enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Epafrodito doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Filipenses 2, 25 a 27, Deus está dizendo o quê? Se ele morrer, vai ser mais uma tristeza. É tristeza sobre tristeza. Ele ora, e Deus faz o quê, gente? Cura o Epafrodito. Está Epafrodito caminhando com ele. Então Deus se importa com a minha alegria, mas também se importa com a minha tristeza. Deus nos vê, Deus nos ouve, porque os olhos estão sobre justos e os seus ouvidos estão atentos. Ó, Deus que me ouve. Olha quantas mensagens dizendo, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. É só você falar, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor, olha para mim aqui agora, mas o rosto do Senhor, ali volta, Senhor, não quero nem ouvir você, quanto os que praticam o mal. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, está dizendo que Deus está atento para o justo. Aí quando o ímpio fala, ele fala, não quero ouvir. É mais... Gente, eu estou falando que sem entender. Vamos ver se não, gente. É bom você entender, sim, que existem orações que são recusadas. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, ó, virou o rosto. Naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras, Miqueias 3,4, uma denúncia dizendo que tem gente que na hora que clama, Deus não ouve. Aí vai dizer que Deus é mau. O camarada devia estar, o Filho de Deus devia estar onde? Dentro da cobertura do Altíssimo, na obediência de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Não, vou fazer de qualquer jeito. Sai da autoridade, a vida dá errado, ele clama e Deus diz, eu não vou ouvir. Eu não vou enviar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Isaías 59, 1, 2, não está dizendo que Deus está de mal, não, gente. Ah, não me obedeceu, eu vou retaliar. Não é isso. Ah, não andou nos meus caminhos, eu não vou te fazer. Não é isso. Princípio. Para que Deus te abençoe, você tem que estar debaixo da autoridade dele. É princípio, a regra. Para você ser campeão do Campeonato Brasileiro, você tem que estar jogando o Campeonato Brasileiro. Você está entendendo isso? Para você ter vitória, você tem que estar na batalha. O que a Bíblia diz? Que existem duas coisas, iniquidade e pecado. Encobrem o seu rosto. Eu queria explicar um pouquinho, antes da gente encerrar, a diferença entre isso. Iniquidade, pecado e transgressão. Há muita confusão, as pessoas confundem e são coisas completamente diferentes. O que é transgressão, gente? Transgressão o transgressor é aquele que viola uma lei. Então, transgressão é o que eu faço. Quando você vê eu pecando, isso é transgressão. Isso não é pecado. Quando você me vê errando, isso é transgressão. A transgressão é a violação da lei. Rebelar, ultrapassar, ir além, sem atender a qualquer lei, quebrar a lei no sentido de ultrapassar um limite fixado. Deus fala, anda por aqui, ele fala, vou na contramão. Não roube. Você vai lá e rouba e fala assim, vou me dar bem. Não vai. A Bíblia diz que o ladrão, gente, quando a Bíblia fala sobre roubo, fala sobre as consequências espirituais do roubo. Fala, por exemplo, sobre consequência espiritual de roubar o dízimo. Com maldição, sois amaldiçoados. Por que me roubais? E não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Então, a transgressão é uma rebelião, é uma quebra da lei, é desviar-se de uma rota, é desertar. A ideia é de infidelidade, é de traição. O discípulo Judas pecou, não, ele transgrediu, ele quebrou a aliança. Então, Romanos 4,15 diz assim, e onde não há lei, não há transgressão. Se não está escrito que é pecado, não é pecado. Então, o que é transgredir a lei, gente? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Então, aquilo que você vê na minha vida, o que é externo, isso é transgressão. Amém até aqui? O que é iniquidade? Iniquidade é justamente o que é interno. Se a transgressão é o que eu faço, a iniquidade é o que eu penso, são o meu conjunto de valores, é a minha fé. Iniquidade significa curvatura, alguma coisa que foi distorcida. Você pegou algo que era reto e você entortou, você torceu. Iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da mente. São os impulsos maus do íntimo do coração. A pessoa não faz nada, mas dentro do coração dele ele é maligno, ele é maquiavélico, ele dentro do coração dele ele tem a boca fala do que está cheio o coração, você nem sabe o que ele está pensando, mas quando ele fala, aquilo vem, a iniquidade vem lá, é o que está dentro dele. Iniquidade tem a ver com obras distorcidas e secretas do homem interior. Não é ser rebelde, é ser perverso. Os pensamentos são impuros, os propósitos são vergonhosos, é maquinar o mal, é tramar o mal. Então a iniquidade, gente, então a transgressão é o que eu faço de errado. A iniquidade é aquilo que está dentro do meu coração, é o que eu penso, é como eu penso. Amém até aqui? E o que é o pecado, gente? O pecado é errar. O pecado é o que eu sou. Preste atenção nisso. Significa errar o alvo. Quando alguém está atirando, então Deus diz para mim assim, ó, vai para lá. Eu não consigo chegar lá por mais que eu me esforce. Não roube, não minta, não adultere, não cobice as coisas mais. Eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo deixar de pecar. O meu coração, ele não consegue deixar
ou não consegue praticar o bem que Deus fala. O apóstolo Paulo está falando isso. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é pecado. Transgressão é pecado visível, que todos veem, todos contemplam. Iniquidade é a distorção secreta do interior do homem interior. Pecado é ficar aquém do padrão de Deus, mesmo quando não há qualquer evidência de transgressão. Para quê, gente? Para quê? Aí eu já sei o que eu vou fazer para não pecar. Vou virar monge. Vou para o monastério. Vou deixar de ser pecador, gente? Vou? Não. O pecado é o meu eu corrompido. A transgressão é o que eu faço, a iniquidade é o que eu penso, o pecado é o meu ser corrompido. Ou quando pensa que está livre da iniquidade, ainda que eu não pense a iniquidade, ainda assim eu sou pecador. É falhar e não alcançar o padrão de Deus para a sua vida. Então Deus quer o que de mim e de você, gente? Que a gente seja o quê? Melhor do que o ímpio, é isso que Deus quer? Sim ou não? Não, não é nada disso, gente. Deus quer que a gente seja igual a Jesus. Deus quer que nós sejamos iguais a Jesus. Os que Dante chamou, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, Romanos 8, 29. Nós somos chamados para sermos iguais a Jesus. E quando a gente não consegue ser igual a Jesus, a gente descobre que a gente é pecador. Isso é bom, gente? É. Porque a gente reconhece também que precisa de um Salvador. Se você não achar que você é pecador, você jamais vai precisar de Jesus. É por isso que o religioso não gosta de Jesus. Ele gosta da religião. Porque ele cumpre os mandamentos da religião dele, ele fala, estou salvo. É mentira. Quem salva é Jesus de Nazaré. Ele é o único perfeito. Por mais que você cumpra todos os mandamentos da sua religião, você não vai se salvar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Amém, gente? Vamos aqui exemplificar. Eu tenho uma passagem que eu guardo muito de Davi, Salmo 51, verso 2 a 5, que diz assim, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele lembra o que ele fez com Batseba e com Urias aqui. Ó. O meu pecado está sempre diante de mim, o meu ser corrompido. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu já nasci, ele vai dizer, eu me desviei desde a madre, eu já nasci ruim. Eu não me esforcei para ser ruim. Por quê? Porque transgressão é a minha atitude corrompida. Iniquidade é a minha mente corrompida. Agora, pecado, querido, é meu DNA corrompido. Eu já nasço pecador. Você já nasceu pecador. Então, quando a Bíblia fala que as vossas transgressões fazem separação entre você e Deus, está falando de quê? De comportamentos. Comportamentos. Todo mundo entendeu a diferença? Transgressão, iniquidade, pecado? Entendeu? Dá um amém. Deus não pode ser manipulado. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1, verso 11 a 13 e 15. O que Deus está dizendo, gente? Não adianta você querer se esforçar. O que adianta é você viver em pureza. Você vai experimentar orações respondidas quando você escolher viver em pureza. Para de dar desculpa esfarrapada do tipo, eu não consigo, eu não posso. Se você não consegue, não pode, você tem que pedir socorro pastoral. Pastor, eu tenho um problema de libertação, porque eu não consigo sair disso aqui. Aí você vai precisar de ajuda. Não, eu consigo sair sozinho. Mentira. Quantos anos você tem? 20, 30, 40 anos? Você já tentou sair sozinho? Já pediu ajuda? Já leu o livro de autoajuda?
Você já foi em psicólogo? Eu gosto muito de psicólogo, viu, gente? Mas existem questões que são muito mais do que emocionais, são espirituais. E você vai precisar de socorro para você abandonar a iniquidade, a transgressão. O que impede o poder da oração? Existem outras coisas que impedem, sim. Número 1, oração egoísta. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Gente que se esforça na própria mão, no próprio braço. Você não tem nada porque você não pede. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vosso deleite. Oração egoísta é a oração do dá-me-dá. Eu, meu. 2, vida sem conserto. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbio 28, 29, faz eco com o Salmo 66, que diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Quando você no teu coração acalenta pecado, aqui ele está falando sobre o pecado de estimação, aquele pecado que você não quer se livrar dele. Às vezes a pessoa pede socorro, fala para ele, meu irmão, para você se livrar disso, você vai ter que lançar fora esse pecado da sua vida antes do pôr do sol. Mas o inimigo é mentiroso. E ele usa de emocionalismo, de sentimentalismo, de romantismo para dizer, não, você não pode fazer isso, você não pode abandonar isso, querido, ou você obedece a Deus. Então você vai continuar tendo a sua oração não respondida. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Sacerdotes com orações impedidas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Existem orações que são impedidas. Quando? Quando a gente mantém um ambiente hostil dentro de casa, gente. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, querido, verso 7. Você está pensando que ser estúpido com a tua mulher, você vai arrumar briga com Deus. Vai arrumar uma confusão com Deus. Ter Deus como inimigo não é mole não, queridão. Tua mulher, tua mãe, tua filha, vaso mais frágil, hein? Cuidado com a maneira com que você se dirige, com que você fala, com que você trata. Porque aí você, na hora do sufoco, da calamidade, do caos, você vai falar com Deus. Não, a oração está interrompida. Vai lá primeiro, você se conserta com ela. Vem oferecer tua oferta aqui. Primeiro vai lá e pede perdão. Depois eu aceito a oferta. 3, oração sem fé. Peça com fé. Eu gosto muito desse versículo aqui, Tiago. Eu repito toda hora. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ele está falando sobre sabedoria. Fala sobre o Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 4, falta de perdão. Aí, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, foi alguma bobagem que você fez, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. 5, o que impede o poder da oração? A vontade de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14, 15. Não esqueço disso, uma moça chegou para mim, em São Paulo, falou assim, ora comigo, estou pedindo uma coisa, concorda comigo. Eu falei, o que é? Pede. Não, quero saber o que é. Eu preciso saber o que é. Depois de um tempo eu descobri o que ela queria. Ela queria que o marido dela morresse. Sério. Pastor, as orações... Eu não era pastor, eu era seminarista. Suas orações são ouvidas. Ora comigo aqui. Depois que eu descobri. Quando eu descobri hoje, eu daria um tratamento diferente para essa moça. Quem é que está enganando ela? Um espírito de morte. Se você quer que seu marido morra, querido, sua esposa morra, existe um espírito de morte por trás disso. Repreende esse bicho, manda ele embora, queima ele no fogo do Senhor, está queimado, a corrente, expulsa ele em nome de Jesus. Isso não vem de Deus não, Deus é Deus de vida. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Lucas 18, 7 a 8, combina com João 14, que diz que tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não ore que Deus não ouvirá. Jeremias 7, 16, 18, Deus está falando com um profeta, um homem de oração, diz: tu, pois, não ores por este povo, é um intercessor, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa. É um pecado, é uma transgressão familiar, para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem ainda. É gente que quer andar com Deus e com o diabo. Rainha dos céus, gente, era um espírito denunciado aqui no mundo, que ainda anda por aqui hoje, que ainda engana as pessoas hoje, no nosso país. Pega Jeremias 14 e fala a mesma coisa. Gente que ora para Deus, não, mas eu vou pedir também para a Rainha dos céus. A sua oração não será respondida. É o que está escrito. É o que está escrito. Deus é pai, querido. Deus não é mãe, não. Deus, quando faz um homem, ele faz um homem, sopra a vida sobre ele. Eu, filho, não precisei de mãe. Eu, filho, eu sou pai. É Pai nosso que está nos céus. Amém, gente? Eu quero dizer para você o seguinte. Você aprendeu aqui, eu lancei um monte de versículo. É a palavra de Deus em você. Você pode pegar isso e falar assim: nossa, que palavra boa. Mas você pode transformar isso em ação. Não sejais somente ouvinte, mas praticante da palavra. Querido, fica com a gente para orar. Investe tua vida em oração. Levanta meia hora mais cedo e ora. Querido, levante só meia hora mais cedo e ore. Tire um tempo você e Deus. Está no carro? Fala com Deus, gente. Fala com Deus. Ele quer te ouvir, ele quer ouvir tua voz. Pastor, eu estou em pecado. Querido, confessa o pecado e abandona. É simples assim. Se alguém pecou contra você, perdoa ele, em nome de Jesus. Quando você resolve orar, gente, a tua vida muda mesmo. Deus é um Deus que responde orações. E Ele quer te dar coisas boas. Ele quer que você... A gente tem ouvido pastores falar para a gente que não se deve mais jejuar. Eu não sei de onde que tira isso. Eu não quero nem ouvir uma palavra dessa no meu coração, no meu ouvido. Gente que conhece muita Bíblia, fala muito sobre oração e não ora. Tudo que tem sido construído na tua vida tem sido construído porque alguém está orando por você ou porque você também está orando. Muito daquilo que tem acontecido na sua vida tem acontecido, as suas vitórias, porque alguém tem orado por você. É um pastor orando. Terça-feira pela manhã, a igreja se reúne aqui, todos os pastores, as esposas dos pastores, a liderança da igreja, a liderança dos ministérios. Gente, há contínuo clamor. A igreja vai conquistar o tanto que ela ora. Você vai conquistar o tanto que você ora. Querido, pouca oração, pouca resposta. Muita oração, muita resposta. Nenhuma oração você não vai ter nenhuma resposta. Tem gente que até no momento de oração que a gente faz aqui, a pessoa é tímida. Repete comigo a oração, estou te ensinando, o Pai Nosso que está nos céus aqui. A pessoa, para falar, ela tem timidez. Querido, clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes, insondáveis. Escolhe crer nessa palavra, fala com Deus de verdade. Se anime a pedir o impossível para Deus. Se anime a colocar teu futuro nas mãos dele. Para de ficar buscando aliança com aquele que não pode te dar nada. Para de pedir socorro para a gente. Querido, peça socorro para o Senhor. Deus é um Deus que quer te ouvir, querido. Querido, sexta-feira, quando você vier para cá, pega o teu carro e coloca aqui dentro. Aqui dentro. Porque a gente vai fechar lá. E a gente vai orar junto aqui. A gente ora pelo nosso país. A gente ora pela nossa cidade. A gente ora pela nossa família. Queridos, a gente ora
pelo nosso futuro. Eu aprendi logo no início que o pastor chegou aqui, no primeiro ano ele falou sobre jejum. A gente não jejua para que as coisas sejam consertadas. A gente jejua para que o mal nem toque na gente. Querido, se você pegar essa palavra de fé, de oração e botar isso em prática, tem gente que precisa se organizar. Eu me organizo, gente. Eu tenho lista de orações que são impossíveis. Eu me converti, queria ir para Israel. Eu nunca pude ir para Israel. Mas eu orei por isso, todo ano eu orava por isso. Eu estou indo agora para Israel. E tem gente falando assim, mas tem guerra, meu irmão. Pode estar chovendo bomba. Bomba. Pode estar lançando bomba. Eu vou para Israel dia 20. Vou. Eu pedi para o pai. Tu tem medo? Não tenho medo, não. Quem não morre não vê Deus, amigo. Quem não morre não vê Deus. Não é isso que a gente aprende? Ora, bolas. Gente, eu quero que você aprenda a perseverar. Eu quero que você aprenda a escolher crer no Senhor. Se a Bíblia diz que a oração é poderosa e eficaz, ela é. Existe poder de fogo na oração, querido. Existe eficácia na oração. Faça uma lista dos teus impossíveis, junto com o teu marido, com o teu irmão na fé, com o irmãozinho que você está paquerando, minha irmã, com a irmãzinha que você está paquerando. Junte com ela, ore, busque a Deus. Compareça nas vigílias, querido. Compareça mesmo, já vinha preparado. Se você não tem carro, diz, irmão, você mora perto do meu bairro, depois tu me dá uma carona, é meia-noite, acabou o ônibus, você sempre tem essa dificuldade. Porque quando Deus diz que vai te dar, Ele vai te dar. Amém? Pastor Marco, vem cá, vamos orar. Pastor Marco vai orar por você. Vamos orar então. Se coloque diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Espírito Santo, nós clamamos a Ti para que nos convença do pecado nessa noite. Espírito Santo, nos convença do pecado nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, guia-nos na verdade. Mostra agora para nós o que precisamos deixar. Espírito Santo de Deus, vai revelando a cada um de nós o que precisamos deixar. Revela o que precisamos pedir perdão ao Senhor agora, em nome de Jesus. Porque nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Por isso, Senhor, vem agora, porque queremos fazer um concerto contigo nesta noite. Queremos que nada fique entre nós e o Senhor. Por isso, Senhor, olhe para nós, sonda o nosso coração e revela se há algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada, em nome de Jesus. Porque os teus filhos estão aqui, já estão confessando pecados. Senhor, faz cada um deles confessar pecados diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e quem somos nós. Reconhecendo nessa noite que o Senhor nos substituiu na cruz, tomando o nosso lugar, sendo humilhado, esbofeteado, surrado, cuspido, chicoteado em nosso lugar, para que pudéssemos estar aqui hoje dizendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o nosso Deus, que nos amou até o fim. Perdão, Senhor Jesus, pelas mentiras. Perdão, Senhor, pela arrogância. Perdão, Senhor, pela frieza espiritual. Perdão, Senhor Jesus, porque oramos tão pouco. Perdão, Senhor, porque quando oramos, fazemos orações egoístas e hedonistas, mas não copiamos o Senhor, não imitamos o Senhor. Ao invés de fazermos isso, olhamos só para nós mesmos. Nos perdoe por isso, Senhor. Queremos orar no Espírito Santo.
queremos orar cheios do Espírito Santo. Queremos orar com a ousadia que vem do Espírito Santo. Queremos caminhar na coragem que só o Espírito Santo pode dar ao homem. Por isso, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, porque não exercemos nem a paternidade nem a maternidade como deveríamos. Porque terceirizamos o que o Senhor nos deu para fazer, não educando a nossa família, nem nossos filhos, nem aqueles que sobre eles temos responsabilidade. Perdoa, Senhor, a nossa omissão e nos faça crentes responsáveis, comprometidos, envolvidos e amando a Tua obra. Que sejamos luz na nossa casa, sal aonde estivermos, que através das nossas vidas a Tua glória seja vista, o Teu nome seja erguido e as pessoas possam dizer: bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, por causa das nossas atitudes. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por tudo aquilo que nos afasta de Ti nessa noite. E nós queremos dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de restabelecer a comunhão contigo. E agora nós já conseguimos sentir que o Senhor está mais perto, porque nos aproximamos mais do Senhor quando nos humilhamos. Agora, Senhor Jesus, envia os Teus anjos para nos proteger de todo o mal. Senhor, envia os Teus anjos em torno da nossa casa, da nossa família. E, Senhor Jesus, enche-nos com Teu Espírito Santo nessa noite. Senhor Jesus, leva os nossos olhos para o Senhor. Faça-nos elevar os nossos olhos ao Senhor. Faça-nos dobrar os nossos joelhos diante de Ti. Nos dê sede de oração, sede da Tua presença, fome da Tua presença. Nós estamos cansados desta vida, Senhor, sem o Senhor. Nós queremos a vida contigo. Nós queremos o céu. Nós queremos a nossa fé restaurada, o nosso compromisso restaurado. Nós já começamos a Te agradecer aqui, porque sabemos que a Tua boa mão está conosco. Agora, Senhor, como crentes libertos, limpos e lavados com o Teu sangue, nós nos recusamos a sair deste templo hoje para ser as mesmas pessoas que éramos até então. Nós queremos sair daqui hoje para fazer a diferença aonde o Senhor nos levar. Senhor, nós não aceitamos mais andar em círculos. Nós queremos andar na missão na qual fomos comissionados, para que indo, façamos discípulos aonde estivermos, ensinando e multiplicando o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos apaixonados pela Tua palavra, Senhor. Põe fogo nos nossos lábios. Muda, Senhor, a nossa história. Transforma, Senhor, o nosso jeito. Enche, Senhor, a nossa casa, o nosso coração de ousadia, de coragem e de poder. Nós estamos cansados de sermos os mesmos. Nós queremos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, vem, Espírito Santo, e vem transformar a nossa vida. Quebra hoje todo o muro de separação. Destrói hoje tudo que foi feito para atrapalhar o nosso relacionamento contigo, porque queremos andar numa via limpa, nas veredas da justiça, nos caminhos retos do Senhor, nos caminhos aplainados pelo Senhor. O Senhor é a rocha, a grande pedra que destrói toda a estátua, que destrói toda a imagem, que quebra todo o paradigma e que nos conforma à imagem do Teu Filho Jesus. É assim que queremos ser, como Teu Filho Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração hoje. Recebe a nossa adoração aqui. E, Senhor Jesus, que a Tua palavra dê muito, muito, muito fruto na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.